Oi, gente, bom dia. Mantenha o seu coração limpo. José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Gênesis 49, 22. José era muito querido pelo seu pai, e isso despertava inveja em seus irmãos, que acabaram vendendo como escravo para o Egito. Lá ele passou por diversas aprovações, sendo até preso injustamente, mas depois elevado à posição de governador de toda a nação do Egito. O fato é que a história de José tinha tudo para acabar mal, mas Deus tinha grandes propósitos com a vida dele. Algo que me inspira na história de José é o fato de que, anos depois, seus irmãos, sem conhecê-lo, foram até o Egito pedir ajuda, pois a terra em que viviam passava por grande seca e não tinha alimento. Nesse momento, José poderia ter se vingado, prendendo-os ou não oferecendo auxílio, mas não foi isso que aconteceu. José os ajudou e, por fim, trouxe toda a sua família para morar com ele. Deus transformou o mal em bem, porque esse homem resolveu não guardar maus sentimentos nem sucumbir ao ódio, mas escolheu ter o coração limpo e perdoar e amar. A história de José me inspira, porque na minha vida também precisei agir assim. Se eu tivesse me deixado levar pela mágoa e pelo ressentimento, jamais teria tocado nas promessas de Deus. Não sei quais dificuldades você passou ou que fizeram a você, mas o fato é que não perdoar é abrir uma lacuna para doenças emocionais e até doenças físicas. Elas invadem a sua vida e te afastam do propósito de uma vida plena com Deus. Decida hoje ser como José. Mantenha seu coração limpo, perdoando todos aqueles que o feriram, pois o perdão abre porta para inúmeros sentimentos bons, levando a uma vida leve e cheia de paz. Perdoar é dar a oportunidade para você viver. Sugestão de leitura bíblica é Mateus 25 e a palavra-chave é perdão. Sabe quando a gente fica tendo um dia ruim, ou quando a gente tem uma semana ruim, ou um mês ruim, ou um ano ruim? E aí quando a gente chega lá no final do ano, a gente diz, ai, graças a Deus que esse ano acabou. Vocês conseguem imaginar o quanto isso é um desperdício de vida? O quanto isso é ruim? A gente perdeu um ano todo em que a gente reclamou, em que a gente deixou ser atacado mesmo, sabe, pelas adversidades. E muitas vezes a gente está assim, a gente está todos os dias deixando com que tudo ao redor invada o nosso dia. Às vezes a gente encontra uma pessoa e aí a pessoa fala uma coisa e tu fica remoendo aquilo a semana toda. Ou a gente vai para o trabalho, fura o pneu e a gente fica com raiva o dia todo. A gente pensa, hoje eu vou chegar no meu trabalho e quando alguém falar alguma coisa para mim, eu já vou falar tal coisa. E se meu chefe falar comigo, eu já vou falar o que ele realmente precisa ouvir. E assim, por causa de um detalhe, a gente leva aquilo para o nosso dia, a gente transforma numa coisa horrível. Quando nós estamos sendo governados por coisas aqui, sabe, do nosso redor, coisas da terra, a gente não consegue ter plenamente paz. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, pelo que está dentro de nós, a gente consegue ter paz. Mesmo nas adversidades, mesmo nos dias em que tudo parece que não está dando certo. A vida, ela não vai dar certo tudo todos os dias, porque a vida, ela é isso. Aqui na Terra, a gente vai ter aflições, mas o quanto a gente precisa estar preparado também para isso. Entender que uma pessoa, um dia ruim, ou um detalhe do que aconteceu no nosso dia, ou algo grande que tenha acontecido no nosso dia, vai moldar todo o nosso dia. E a gente vai ter um dia ruim, a gente vai ter uma noite péssima, a gente não vai conseguir dormir. E a gente vai ter um ano ruim, porque a gente fica remoendo coisas. Se por acaso tu viveu numa família completamente disfuncional, enfim, dependente do que tenha acontecido na tua vida, perdoe. O perdão, ele vai abrir portas, ele vai te deixar assim, ó. Quando tu perdoa, é isso que tu sente. A gente não tem que dizer, eu vou perdoar e eu tenho que conviver com aquela pessoa. Perdoa e deixa aí. Perdoa e deixa aí. Mas foi meu pai e minha mãe. Honrar pai e mãe é perdoar, mas honrar pai e mãe é aceitar eles como eles são. Não quer dizer que porque seu pai lhe fez muito mal, sua mãe lhe fez muito mal, que você tem que conviver com eles. Você tem que honrá-los. E honrar pai e mãe é aceitar eles como eles são. As circunstâncias que os levaram a fazer o que fizeram. Mas deixá-los ir. Independente da pessoa que fez algo para ti. Largar isso nas mãos de Deus e fazer com que Deus
haja na vida daquela pessoa como Ele sabe que deve agir. Então, quando você se preocupa com o que está dentro de ti, que é o perdoar, que é o se liberar desse sentimento ruim e deixar ir, automaticamente você está se perdoando e você está largando nas mãos de Deus, que simplesmente é o que nós temos de mais poderoso nesse mundo. De nada vai adiantar você achar que você vai fazer 1000 coisas para essa pessoa. Nada é tão poderoso quanto o poder de Deus. O poder de Deus para ressignificar a nossa vida. E também para fazer o que precisa ser feito na vida de quem nos magoou. Você não tem que se vingar, porque isso traz coisas ruins para o teu dia, para a tua vida. Só que às vezes a gente viveu num lar, pode ser que não tão bom, ou a gente conviveu tanto tempo com pessoas fazendo mal que a gente acha que é normal isso. E não é normal ter atitudes ruins. E para você quebrar esse ciclo, você precisa mudar. Você precisa quebrar o ciclo de ter atitudes ruins. E aí você vai começar a aproximar de você pessoas que têm boas atitudes, quando você também tem boas atitudes. Quando você se deixa ser guiado por tudo que há externo aqui no mundo, por uma pessoa, por coisas que aconteceram no teu dia, e aí você deixa ser guiado por aquilo, você vai ter muitos dias ruins. Mas quando alguém chega e te diz assim, nossa, como que você pode estar tão tranquila, tão tranquilo com tudo isso acontecendo na tua vida? E a resposta mais linda que a gente pode dar é, eu estou assim porque o que tem dentro de mim é muito maior do que todas as aflições aqui do lado de fora. E inclusive eu separei para a gente fazer uma leitura aqui juntos, se tiver com a tua Bíblia, Romanos 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Amém, irmãos? Então, que a gente se deixe dominar pelo Espírito que habita dentro de cada um de nós. E a gente não pense em se vingar de quem fez coisas ruins, que a gente não pense em levar, às vezes, um problema que acontece na nossa vida para a semana toda, que a gente consiga ser pessoas mais leves e estar com o nosso coração limpo. O quanto é importante a gente saber perdoar. Eu já falei aqui para vocês, o meu pai, ele tem problemas, né? Meu pai é biológico, ele tem problemas com droga, com álcool, e eu sei o quanto ele sofre até hoje com isso. E ele não foi uma pessoa presente na minha vida, ele nunca ajudou minha mãe, meu padrasto, né, que é quem me criou junto com a minha mãe. Assim, ó, eles se viraram para criar eu e meu irmão na época que nós dois éramos pequenos. E assim, se hoje, às vezes que meu pai me procura e diz: oi filha, como você tá? O pai te ama. Eu ignorar, eu escrever textos xingando ele, dizendo: o que o senhor quer me procurar? Porque você fez isso, fez aquilo, nunca me deu carinho, nunca me deu amor e blá blá blá. Como que vocês acham que eu vou estar nutrindo isso dentro de mim? E como eu vou deixar ele também? Então, quando ele me manda mensagem, eu digo: oi pai, tá tudo bem, fico feliz que o senhor esteja bem, eu também te amo, se cuida, o que eu posso ajudar ele, eu ajudo, porque eu não vou ter raiva dele. Então, o perdoar é isso, é a gente se liberar, é a gente dormir em paz. O quanto hoje a vida deles não deve ser muito mais difícil, e vocês acham que eu vou dificultar ainda mais isso? Deus age na vida de cada pessoa conforme a gente busca Ele, conforme a gente faz as coisas aqui na Terra. Então, se a gente devolver a paz para essas pessoas, como vocês acham que não vai ser a vida de vocês? Como Deus glorioso e poderoso não vai abençoar a vida de vocês? Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende que a gente pode largar as nossas aflições, os nossos problemas nas mãos de Deus e deixar a gente ser guiado pelo Espírito Santo, não pelas coisas que estão ao nosso redor, a gente consegue passar pelas atribuições de uma forma mais forte, sabe? A gente consegue ter um outro olhar das coisas.
Mesmo a gente passando por aflições, mesmo a gente tendo atitudes de coisas que nos deixam tristes, porque Deus é o nosso Pai, Ele não quer nos ver triste. Então, quando alguém ou alguma coisa acontecer no teu dia que vai te deixar triste, faz uma oração, conversa com Deus. Não precisa chegar em casa e fazer aquele auê para fazer uma oração. Não, faz uma conversa. Deus, eu sei que eu estou triste por essa atitude, por isso que aconteceu, mas eu não quero ficar triste, porque eu sei que o Senhor é o meu Pai e não quer que eu fique triste. Então, conforta o meu coração, que eu sinta isso, mas que eu deixe esse sentimento ir embora. Não é que a gente não possa sentir tristeza. Inclusive, eu ensino isso para minha filha. Todos os sentimentos existem para a gente sentir. Mas a gente não pode deixar aquele sentimento nos dominar. Então, a gente pedir para que Deus conforte o nosso coração. Porque nós que somos pais, você aí, se você é pai, se você é mãe, você entende do que eu estou falando. A gente nunca quer ver um filho triste. Nunca. E Deus também nunca quer ver nós tristes. Então hoje eu quero que tu faça realmente esse exercício de ter uma conversa franca, uma conversa clara. Muitas vezes a gente quer fazer várias orações, só para a gente se sentir melhor com a nossa espiritualidade, com dizer, eu orei hoje. Mas uma conversa com Deus, como que é uma conversa entre duas pessoas? É falar e escutar. Isso baseia uma conversa. Uma conversa com Deus é assim, a gente fala e a gente dá o tempo de Deus falar conosco também. E eu já contei aqui para vocês que Ele fala de várias maneiras conosco, mas que a gente precisa estar atento aos detalhes do nosso dia, as pessoas que vêm falar conosco, as leituras que a gente faz na Bíblia, porque Deus age de maneira linda e perfeita na nossa vida. Então estejamos dispostos com o nosso coração limpo. Faça esse exercício de conversar com Deus, falar e escutar. E pedir para que Deus tire essa mágoa, esse ressentimento do teu coração, independente do que tu tenha vivido ou do que tu está vivendo. Por mais triste que tenha sido, você pode mudar a sua história daqui para frente. Pense nisso. Eu desejo que tu tenha um lindo dia, abençoado, e nós nos vemos aqui amanhã.